estudo aqui ano passado, que fala sobre autoridade e submissão. Nós estamos vivendo alguns dias difíceis, de dificuldade, de crise espiritual sobre questões de autoridade e submissão. Nós estaremos ministrando novamente esse estudo, mas com uma revelação nova, porque o Espírito Santo tem sempre algo novo para cada um de nós. Amados, vamos abrir nossas Bíblias. Romanos capítulo 3, nós vamos usar dois textos bíblicos. Romanos capítulo 13, versículo 1, e depois Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Romanos capítulo 13, versículo 1. Já está ali no telão a referência e o tema do estudo de hoje. Romanos capítulo 13, versículo 1, depois a gente vai ler Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Duas referências para o estudo de hoje. Quem achou, diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Você pode repetir no 3? 1, 2, 3. Agora vamos ler a segunda referência em Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Vamos lá. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A igreja. Muito obrigado. Pode tomar assento. Aleluia. Irmãos, como é de costume, eu vou pedir a participação de toda a igreja no estudo de hoje, lendo as referências bíblicas, porque o estudo de hoje é um pouco extenso. Mas se todos participarem lendo a referência bíblica, a gente vai poder cumprir com o nosso horário sem ser cansativo aos irmãos e sem ultrapassar muito o nosso horário. Então eu vou pedir, à medida que eu for citando as referências ali no slide, os irmãos, por favor, acompanhem, pode ler quem achar bem forte. Pode colocar a introdução aí, meu querido. Hoje nós vamos estudar o tema autoridade e submissão, um princípio estabelecido por Deus. Os irmãos não precisam copiar, porque se o irmão depois quiser uma xerox, é só pegar aqui comigo e tirar a xerox lá embaixo na secretaria, para ficar mais fácil o entendimento. Vamos repetir o tema de hoje? Autoridade, um princípio estabelecido por Deus. Vamos voltar um pouquinho, bota aí o tema, só para os irmãos gravar bem o tema de hoje. Vamos lá, irmão, 3. 1, 2, 3. Autoridade e submissão, um princípio estabelecido por Deus. Se existem duas coisas, irmãos, que foram estabelecidas por Deus, um princípio chama-se autoridade, outro princípio chama-se submissão. Essas duas palavras, elas andam juntas. Agora você pode colocar a introdução aí, por favor, Samuel, vou deixar aí a introdução do slide. O primeiro texto que nós lemos foi em Romanos capítulo 13, versículo 1. Paulo está falando sobre a autoridade governamental. No segundo texto que nós lemos em Romanos capítulo 13, versículo 17, o autor da carta aos Hebreus está falando sobre autoridade eclesiástica, porque tanto a autoridade governamental
Deus. Eu sei que estudar hoje sobre autoridade e submissão, muita gente não gosta, porque as pessoas acham que submissão é ser inferior, quando na verdade ser submisso não é ser inferior. Ser submisso é reconhecer que existem leis e normatizações dadas por Deus para reger o céu e a terra. Por favor, fala para o irmão que está do seu lado, irmão, ser submisso não é ser inferior. Fala para ele ou para ela, ser submisso não é ser inferior, é reconhecer a autoridade de alguém que está sobre nós, ou seja, reconhecimento de autoridade e reconhecimento de submissão para o bom andamento e desenvolvimento tanto da sociedade como da igreja. Pode adiantar aí um pouquinho mais, Samuel, por favor. O Senhor age a partir do seu trono, que está estabelecido sobre a sua autoridade. Isto é base e coloca tudo como Deus quer. Verdade. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para vocês repetir aquelas palavras ali que estão sublinhadas. Você vai repetir essas palavras bem forte comigo: louvar, orar, jejuar, ou fazer qualquer coisa sem submissão não tem valor para Deus. O negócio ficou forte demais, né? Glória a Deus. Ficou forte demais, né? Eu vou repetir, ó. O Senhor age a partir do seu trono, que está estabelecido sobre a sua autoridade. Deus está no céu, Ele está no seu trono. E lá de cima, Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo contempla. Deus conhece o coração e o pensamento de cada pessoa que entrou hoje aqui por essa história. Aleluia. Deus conhece os pensamentos e as intenções do nosso coração. Aí fala: louvar, orar, jejuar ou fazer qualquer coisa sem submissão não tem valor para Deus. Por favor, leia 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Quem achar, lê bem alto. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A obediência vai trazer muitos benefícios, verdade, mas a desobediência vai trazer prejuízos ainda maiores. Tem pessoas que louvam muito bem, tem talento, tem unção, mas irmão, não basta apenas louvar, tem que obedecer, tem que ser submisso. Aleluia. Tem pessoas que oram muito, sobem montes, fazem jejum, às vezes 2, 3 vezes por semana, mas tem dificuldade em obedecer e ser submisso. Para Deus não tem valor algum. Está forte demais, né? Fazer qualquer coisa sem submissão, sem obediência, é fazer sacrifício de todo. O que adianta eu cantar muito bem e eu não ser obediente? O que adianta eu viver nos montes de oração, jejum, e eu tenho dificuldade de obedecer?
princípio de autoridade delegada é que rege todas as relações do homem com o homem, bem como do homem para com Deus. Você já imaginou, irmão, um país sem lei? Brasil. Você já imaginou uma casa sem normas e regulamentos? Você já imaginou uma casa onde ninguém sabe quem é quem? Um trabalho onde ninguém sabe quem é quem? Porque o ser humano, se não tiver alguém para estar supervisionando ele faz as coisas tudo da maneira, vamos embora e acha que está tudo bem. Então esse princípio de autoridade e submissão, ele vai reger a questão do nosso relacionamento para com o próximo e a questão do nosso relacionamento para com Deus. Você vê que antes da entrada do pecado no jardim do Éden, no mundo, na viração do dia, Deus vinha conversar com o primeiro casal, Adão e Eva. Eles estavam debaixo da autoridade de Deus, estavam entendendo os princípios do que Deus havia estabelecido para eles. Depois que eles pecaram, automaticamente quebrou-se a comunhão com Deus e entrou o pecado no mundo. E aquilo trouxe problemas sérios. Tem pessoas que falam assim: eu quero congregar numa igreja, mas numa igreja que não tenha doutrina, numa igreja que não tenha normas nem regulamento, porque eu quero servir a Deus do meu jeito. Deixa eu dizer uma coisa: ninguém pode servir a Deus do seu jeito. Ou a gente serve da maneira que está estabelecida na palavra de Deus, ou a gente está fora da realidade. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Pode adiantar, Samuel. Moscar, deixa eu só correr mais um pouquinho para não perder minha linha de raciocínio, porque eu já vou lhe dar a palavra. Eu vou chegar lá na frente um pouquinho, só para não perder minha linha de raciocínio, eu já vou responder a sua pergunta. Vamos lá, gente. Todas as coisas estão debaixo deste princípio. Nada está solto. Tudo tem um princípio de autoridade e submissão. Vamos conferir essas três referências, vão bem fortes. Primeira referência, Tito, capítulo 3, versículo 1. Segunda referência, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Terceira referência, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. Rapidinho. Vamos lá, gente, vamos manusear a Bíblia. Tito 3, versículo 1. Opa, que eles obedeçam e sejam preparados para toda boa obra. Então está falando de obediência. Segunda referência, 1 Pedro 2,13. Ok, está falando sobre a autoridade governamental. Terceira referência, Evangelho de João 19:11. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Jesus deu essa resposta para Pôncio Pilatos. O que Jesus estava ensinando? Que toda autoridade provém de Deus, provém de cima. Aí a gente vai chegar aqui na pergunta do presbítero Oscar. Romanos 13 fala da submissão às autoridades. Verdade. Porém, eu só devo obedecer à autoridade aqui da terra enquanto ela estiver de conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se os homens criarem leis que aprovem casamento de homem com homem ou mulher com mulher, a Bíblia é contra esse tipo de abominação. Aliás, a Bíblia até fala que isso é pecado abominável às olhos de Deus. Então, se um dia o nosso país, o Brasil, liberar as autoridades devidamente constituídas através do Congresso Nacional, o presidente da República sancionar
os sacerdotes, os anciãos, queriam proibir Pedro e João de pregar o Evangelho e de falar no nome de Jesus. Aí Pedro e João respondem para as autoridades do Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmão, a autoridade de Deus está acima de todas as coisas. Deus falou, está falado. Deus mandou, pode obedecer, que a bênção de Deus vai te alcançar. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Pode adiantar, meu querido. O que é submissão? Isso aqui é tremendo, irmãos. Há uma tendência de se pensar que se submeter é ser inferior. Jesus nunca foi inferior ou menor que o Pai, pelo simples fato de ser submisso. Jesus é inferior ao Pai? Sim ou não? E aí, irmãos? Então, meus irmãos estão meio titubeando aí. Vocês aqui não, assim meio. Jesus é inferior ao Pai? Sim ou não? Não. Como entender isso? Algumas seitas heréticas, eu não vou citar o nome aqui por questão de ética, eles ensinam que Jesus é inferior ao Pai, ou que Jesus foi primeiramente criado pelo Pai e depois foram criadas as demais coisas. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele provava de duas naturezas: natureza humana e natureza divina. Como homem, Jesus era subordinado ao Pai por causa da sua natureza humana. Agora, como Deus, Jesus é igual ao Pai em poder, essência e atributo. E após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele deu brado dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então todo o poder pertence a Jesus. Aleluia. O credo niceno, por volta do ano 325 depois de Cristo, ele explica essas duas naturezas de Cristo da seguinte maneira: ele vai dizer que Jesus é inferior ao Pai quanto à sua natureza humana e igual ao Pai quanto à sua natureza divina. Então nós entendemos que Jesus, pelo simples fato de ser submisso ao Pai, ele não é inferior ao Pai. Ou seja, Jesus está apenas cumprindo o papel de obediência. Por exemplo, vamos entender um pouco melhor esse assunto. Eu sei que é um pouco complexo. Deus é um só, mas ele se manifesta em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Santíssima Trindade. Nas obras da criação, o Pai domina, o Filho realiza a obra da criação e o Espírito Santo dá vida à obra da criação. Na obra de redenção da humanidade, Deus Pai planejou a nossa salvação, Jesus o Filho consumou a nossa salvação na cruz do Calvário, e o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O maior exemplo da autoridade da submissão está na própria Trindade Santa, porque ninguém é maior do que ninguém, ninguém quer ser maior do que ninguém. Eles trabalham em unidade e trabalham com diferenças em função para que a igreja entenda o princípio da submissão e da autoridade. Você pode glorificar a Deus? Glória. Aleluia. Pode ler. Oh, glória a Deus. Jesus, na sua humildade, na sua submissão, ele nos convida a aprender dele e com ele. Então, só para não despertar a atenção desse irmão, para ele não ficar um pouco assim disperso, fala para ele: Jesus ainda hoje está nos ensinando a lição da humildade. Fala para ele: Jesus ainda hoje está nos ensinando a lição da humildade. O que tem, irmão, de gente metida no meio do povo de Deus? É Deus. Gente com o nariz em pé, gente com arrogância, gente com soberba, porque prega um pouquinho, acha que é o cara, porque canta um pouquinho, acha que é o cara, porque, irmão, tem às vezes alguma formação em nível
congregação. Nós obedecemos porque entendemos o princípio da autoridade dada pelo Espírito Santo no nosso coração. Glória a Deus. Coisa boa é quando um crente na igreja entende a questão da autoridade da submissão. Mas vamos ver esses dois exemplos aí. Primeira referência, Filipenses capítulo 2, versículo 3 e Hebreus capítulo 5, versículo 8. Bem alto e forte. Nada passais por contenda, por glória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Opa! Nada passais por contenda ou por vanglória, mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. De repente alguém pode perguntar, pastor, o que é que considera os outros superiores a si mesmo? É ver, irmãos. Eu não tenho nem como dar uma explicação precisa, mas é mais ou menos assim para você poder entender. É eu ver o meu irmão da mesma maneira como eu quero ser visto. Se eu quero que as pessoas me amem, eu tenho que amar as pessoas. Aleluia. Se eu quero que as pessoas me considerem, eu tenho que considerar as pessoas. Se eu quero que as pessoas me respeitem, eu também preciso respeitar as pessoas. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. E por favor, não confunda autoridade e submissão com autoritarismo, porque tem gente que confunde autoridade com autoritarismo. Tem gente que não serve para ser líder, tem gente que é chefe. Chefe, meu irmão, é aquele que quer mandar os outros embora a qualquer custo. Mas líder é aquele que concilia causa. Líder é aquele que sabe que também está debaixo de autoridade e ele entende o princípio da ordenança divina. Aleluia. Vamos ler a segunda referência? Hebreus capítulo 5, versículo 8. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só, para a gente pular essa parte. Irmãos, a maior lição da humildade está em Jesus. Paulo vai dizer que há em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhança de homens. Aleluia. Glória a Deus. Jesus precisava lavar os pés dos discípulos? Não, mas ele fez para deixar o exemplo da humildade e da lição espiritual para cada um de nós. Glória a Deus. Irmão, o que tem, volta a repetir, o que tem de gente besta no nosso meio evangélico, de gente, irmão, que ele pensa que é o centro das atenções. Hoje está difícil você convidar alguns pregadores da mídia para vir pregar na igreja, primeiro, porque eles querem alto cachê para vir ministrar a palavra de Deus, e segundo, que eles vão chegar na igreja depois de 8 horas da noite para todo mundo ver que ele é uma estrela da noite, para todo mundo ver que ele é o pregador da noite ou é o cantor da noite. Mas nós precisamos aprender com o Senhor que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Oh, Deus. aleluia. Se for preciso, irmão, Jesus, ele ainda continua lavando os pés dos seus discípulos para você entender o princípio da autoridade e da submissão e do serviço. Jesus, ele é o exemplo do diácono modelo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Glória a Deus. Vamos correr mais um pouquinho, porque o estudo de hoje é um pouco extenso. Pode adiantar aí, meu querido. Quem são as autoridades delegadas na igreja? Esse é o ponto-chave do estudo de hoje. Quem é a primeira autoridade delegada na igreja, irmão? Olhando lá para os lados, você pode responder bem forte. Quem é? Olha o que o texto vai dizer. Paulo enfatiza Cristo como cabeça da igreja. A igreja aqui não se refere a nenhuma congregação local, mas a todos os cristãos, o corpo espiritual de Cristo. Glória a Deus. A primeira autoridade da igreja, portanto, é Cristo. Vamos ler essa referência aí? Efésios capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 22. Enquanto a sua direita no céu, acima de todos os principados
Amém, amados? Então Paulo enfatiza Cristo como cabeça da igreja. Relendo o texto, a igreja aqui não se refere a nenhuma congregação local, mas a todos os cristãos do corpo espiritual de Cristo. Por quê? Cada crente salvo em Jesus Cristo faz parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja em sentido universal. Vale a pena fazer uma observação aqui. Redobre a sua atenção, por favor. Cristo, ele não é o cabeça da igreja. Cristo, ele é a cabeça da igreja. Aleluia. Por quê? Já que a igreja é comparada com um corpo, o que acontece com o corpo se a cabeça for cortada? O que acontece com o corpo se a cabeça for cortada? O corpo morre. Então Cristo ele não é o cabeça da igreja, ele é a cabeça da igreja. Agora segura um pouquinho que eu quero te revelar algo aqui, para você dar um pouquinho de glória a Deus e dar uma balançada nesse irmão que está perto de você. Hoje nós estamos estudando sobre autoridade e submissão. Existem 3 tipos de cabeça da igreja na atualidade: a cabeça que é Cristo, o cabeça da igreja local, que é o pastor, e o cabeça dura do crente que não entende isso. Tem um crente cabeçudo, cabeça dura, que não entende o princípio da autoridade e da submissão. A cabeça é Cristo. O cabeça da congregação local é o pastor designado por Deus. E o crente cabeça dura é aquele que não entende isso e quer dividir a igreja do Senhor e fazer rebelião na igreja. É aquele que fala assim: meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. Eu não obedeço a homem, eu obedeço a Deus. Você, na verdade, não obedece a ninguém, porque o que está estabelecido na palavra é verdade. E a Bíblia diz: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: nós estamos vivendo um momento de crise espiritual no reino de Deus. Pessoas, irmãos, insubordinadas, que não sabem reconhecer a dignidade dos outros. Pessoas que não sabem tratar, é briga de líder com líder, é briga de pastor com pastor, é briga de congregação com congregação. Tudo isso sabe por quê? Porque o ego do ser humano quer tomar primazia das coisas na obra de Deus. Mas quando nós entendemos o princípio da autoridade e da submissão, eu entendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu entendo que o pastor foi dado por Deus para a edificação da igreja. Não só o pastor, como todos os dons ministeriais que estão na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Mas como tem crente hoje brigando por cadeira na igreja, tem crente hoje brigando por cargo na igreja, por posição. Irmão, para fazer a obra de Deus não precisa de cadeira, não precisa de cargo, não precisa de credencial, precisa de homens e mulheres submissos, cheios do Espírito Santo, com azeite na sua lamparina, para fazer a obra de Deus. E Deus hoje te achou aqui nesse lugar, porque diz a Bíblia: os meus olhos contemplarão os fiéis da terra. Deus está te contemplando hoje aqui nesse lugar. Se você acredita nessa palavra, erga com a mão e grita glória a Deus, porque Deus está te contemplando. Aleluia. Oh, glória a Deus. A cabeça da igreja é Cristo. Aleluia. Esta é a primeira autoridade. Irmão, se Cristo sair da igreja, acabou a igreja. Se Cristo sair da igreja, a igreja vira uma agremiação, vira um clube social, menos a igreja do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos lá para a segunda autoridade delegada na igreja. Pode colocar aí, por favor. Segunda autoridade delegada na igreja: a palavra de... Você pode repetir? Ninguém pode dizer que é submisso a Cristo e sua igreja se não obedece a palavra do Senhor. Ih, irmão, o negócio agora vai estreitar. Glória a Deus. Aleluia. Até que ele falou: vamos lá na casa do Senhor. Ô, meu irmão, Ô, glória. negócio é sério. Aleluia. Ninguém pode dizer que é submisso a Cristo e sua igreja se não obedece a palavra do Senhor. Leia essas duas referências em Mateus 7, 24.
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Guardar os meus mandamentos, permanecer no meu amor. Vejo o ódio que eu tenho, guardar os mandamentos do meu Pai, permanece no seu amor. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Oh, glória a Deus. Aonde você tem edificado a sua casa? Glória a Deus, Na aleluia. rocha ou na areia? Na palavra de Deus ou na conversa de quem não tem compromisso com Deus? A segunda autoridade delegada na igreja é a própria palavra de Deus. Deixa eu ser bem aberto aí, meus irmãos, bem franco. Não tem culto por aí que tem tudo no culto. Tem irmão sem sapatinho de fogo. O culto só está bom se o irmão Joãozinho sapatinho de fogo estiver na igreja. Tem o irmão das 7 revelações. O culto só está bom se o irmão das 7 revelações estiver na igreja. Tem o voz de relâmpago. Tem a coreografia, nada contra. Tem coreografia que é uma bênção. Tem a peça teatral, nada contra também. Tem peça teatral que é uma bênção. Não estou generalizando. Eu estou dizendo que alguns cultos por aí tem tudo. Tem coreografia, tem peça teatral, tem o João Trovão, não sei mais quem Trovão, não sei mais quem. Tudo agora é de fogo, irmão. Daqui a pouco vai ter até uma sandália de fogo por aí. Tapete de fogo, cavalo de fogo, não sei mais o que de fogo. Só não tem uma coisa nesse culto. Sabe o que está faltando nesse culto? A palavra. Tem tudo nesse culto. Tem, irmão, um sapatinho de fogo. Só não tem palavra. Aleluia, glória a Deus. Só não tem, irmão, palavra para edificação da igreja. Irmão, fuja desse negócio enquanto é tempo. Tem crente trocando a palavra de Deus por qualquer movimento humano promovido por pessoas que não têm o mínimo de compromisso com Deus e com a sua palavra. Meu irmão, se a igreja se perder o foco da palavra, a igreja vai ficar vazia. E sabe o que vai santificar a vida da igreja? A palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nem
ditadores. Por favor, vamos ler rapidinho essas referências, bem rápido, por causa da nossa hora. Bem rápido. Atos 20, 28, Hebreus 13, 17, 1 de Pedro 5, 2 e 3. Vamos lá, irmãos, bom de Bíblia aí, rápido. Por vós e por todos os rebanhos sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Opa! Vamos ler logo a última referência para ganhar tempo. 1 de Pedro 5, versículo 2 e 3. Vamos repetir esse tópico 3 bem rápido. 3, toda a igreja. 1, 2, 3. Quando irmãos, autoridade e submissão não tem nada a ver com autoritarismo, como já foi falado aqui. Tem pastor que ele quer controlar a vida pessoal das suas ovelhas. Isso é um erro. Da vida pessoal, quem sabe é você e Deus. Na minha casa, é eu que tenho que ter o controle da minha casa diante de Deus. Não é o pastor que tem que governar a minha casa, é eu que tenho que governar a minha casa. Tem pastor que pensa que ele é proprietário do rebanho. Tem pastor que só falta dizer aqui, dá um socão no pulpo, sobe o copo com água, o microfone, vai tudo lá no teto e volta. Aqui quem manda sou eu. Irmãos, a igreja é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Não confunda autoridade com autoritarismo. Por outro lado, o pastor não pode controlar a vida pessoal de membro nenhum. Você é livre para viver a sua vida, desde que você viva debaixo da obediência e a submissão à palavra de Deus. O grande problema são os extremos. Se por um lado tem pastor que é ditador e controlador da vida das ovelhas, por outro lado tem irmão que não obedece mais à autoridade do pastor na igreja. O pastor é tratado como um qualquer na igreja. Agora, irmão, inventaram tanta gente ungida agora inventaram ensino aí, agora todo mundo é ungido. Eu já até falei sobre isso aqui. Ungido, irmão, todo salvo em Jesus Cristo é ungido porque ele tem a presença do Espírito Santo nele. A Bíblia diz: vós tendes a unção do Santo e por isso sabeis tudo. Todo salvo em Jesus Cristo é ungido, é uma verdade. Porém, tem a unção específica. A unção específica não é para todos, é para alguns, é para aqueles que Deus chamou. É para aqueles que Deus chamou. E a gente tem que aprender a se sujeitar àqueles que Deus colocou como nossos líderes espirituais na igreja. E hoje tem gente que tem dificuldade de obedecer. Vou mexer agora na tecla. Tem jovem na igreja que fica noivo, o pastor não sabe. Termina um desmanche noivado, o pastor não sabe. Vai fazer um casamento, o pastor não sabe. Faz festa escondida por aí, o pastor não sabe. Quem você pensa que o pastor na igreja? Um panaca qualquer? Um zero à esquerda? Não, a gente tem que reconhecer o pastor como nosso líder espiritual na congregação local. E por que a gente tem que reconhecer? Porque quando a gente precisa do pastor para fazer o casamento, é ele que vai fazer. Quando precisa do pastor para fazer o aniversário de 15 anos, é ele que vai fazer. Quando tem alguém enfermo, é o pastor que vai visitar. Quando tem um culto fúnebre, é o pastor que vai lá fazer o culto fúnebre. E por que a gente não quer honrar o pastor na casa de Deus? A gente quer tratar o pastor ou o dirigente da congregação como ele fosse um qualquer. Não é não, meu irmão. Até eu falei outro dia para uma meninada nova aí que está começando a pregar agora, eu falei para ele: bem firme com ele, porque estão pregando por aí e faz um pouquinho de barulho e está se sentindo. Eu peguei e falei: o problema é o seguinte, ó, você e você. Vocês podem até ser pregadores, só tem uma coisa: eu sou pastor e mestre da palavra de Deus, você me respeita. Tem que baixar a guarda, tem que reconhecer quem tem autoridade sobre o rebanho de Deus. Hoje estamos vivendo esse dia: eu sou pregador, prego onde eu quero, o pastor não sabe onde eu estou pregando, o pastor não sabe onde eu estou ministrando. Esse negócio precisa mudar no meio do povo de Deus. A Bíblia diz: obedecei a vossos pastores. É Bíblia, glória a Deus. não é conversa fiada, não é teologia enlatada, não é filosofia humana, é a palavra de Deus.
Meu irmão, eu não quero saber o que a sociedade diz, eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Jesus tem que entregar muita glória, né? Aleluia. Glória a Deus. Pastor, as mulheres agora acharam seu lugar na sociedade. É mulher presidente da República, é mulher ministro do governo, legal. Para a sociedade, parabéns para você nessa data querida. Agora, o que está estabelecido na igreja, né, Tibiriba? Tem um assunto aqui que a minha língua está coçando, eu nem vou mexer. Eu nem vou mexer, porque se eu mexer, eu vou arrumar um temporal para a minha vida. Irmão, não é porque a esposa trabalha fora que ela tem autoridade para mandar no marido e governar o marido. Nós já estamos vivendo esses dias dentro da casa de Deus. Meu irmão, tudo bem, eu entendo que hoje, para dividir a despesa dentro da casa, para dividir a despesa do lar, a esposa trabalha fora para ajudar na despesa. Mas espera aí, irmão. O sacerdote da casa continua sendo o marido. É o que a Bíblia diz. O sacerdote do lar continua sendo o esposo. Se mudar isso, é mudar o que está estabelecido na palavra de Deus. E hoje, tem irmãs que falam assim: nossa, negócio de ser submissa já é, isso é coisa do passado. Negativo. É Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que primeiro foi formado Adão, depois foi formado Eva. O que é isso? Está dizendo que Adão é superior a Eva? Não. Está dizendo que a autoridade governamental dentro do lar cabe ao marido e não à esposa. Submissão é questão de reconhecimento. Não é ser inferior. É saber que existe diferença no relacionamento e nas funções. Quem controla a casa é o marido, com a ajuda da sua esposa. E quando eles vão fazer alguma coisa na casa ou educar os filhos, ambos têm que sentar e estar juntos em comum acordo. Ah, pastor, mas lá fora tem mulher presidente. Isso é lá fora. O povo lá de fora não tem Bíblia. Você tem Bíblia dentro da tua casa. Eu não quero saber o que tem lá fora, eu quero saber o que está aqui dentro da palavra de Deus. Eu quero discordar aqui de uma pregadora, não vou citar o nome, que ela foi muito infeliz na mensagem dela. Ela falou o seguinte: graças a Deus que hoje as mulheres acharam a sua posição. Tem mulher no governo, mulher presidente da República e achou a posição dela dentro da igreja. Eu ia perguntar para esse ilustre pregador o seguinte: antes da entrada do pecado no mundo, não existia diferença de função. Homem e mulher viviam felizes dentro do paraíso, sem ter subordinação, sem ter submissão. Mas depois da entrada do pecado no mundo, Deus estabeleceu uma norma. Por favor, leia lá Gênesis capítulo 3, versículo 16. Bem forte, quem achar pode ler bem forte. Antes da entrada do pecado no mundo, não existia questão de submissão. Mas depois da entrada do pecado no mundo, foi o próprio Deus que estabeleceu essa lei. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Pode ler bem alto. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É Bíblia, meu irmão. É Bíblia. Antes da entrada do pecado, não havia essa distinção. Depois da entrada do pecado no mundo, foi Deus que determinou. Então, o que Deus determinou está determinado. Deixa eu ir mais além. Sabe por que tem muitos casamentos falidos dentro da igreja hoje? É porque as mulheres não estão sendo sábias para manter o seu casamento de pé. Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 1: toda mulher sábia edifica a sua casa, e a tola derruba com as suas próprias mãos. Qual é a posição da igreja, irmão? Qual é a posição do lar, irmão? É de sábia e tola. Não dá nem para dar glória a Deus, né? O negócio estreitou, né? Lá fora é uma coisa, dentro da casa de Deus é outra Bíblia. Isso aqui não é conversa fiada, é a palavra de Deus. Só para eu completar a linha de raciocínio e dar a palavra para o irmão, adianta mais um pouquinho, querido. O homem não deve ser um ditador.
Tem mulher que deixa o homem em má situação. O homem faz o prato, a mulher vai lá e desfaz o prato que o homem fez. Isso é o quê? Falta de submissão. Eu vou fechar aqui para eu ir mais longe, irmão, porque senão vai ficar estreito. Todos sabem que tem a lei Maria da Penha, né? O homem que aí no mundão, aí secular,